queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz aqui em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, nessa nossa IBD, onde que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre um assunto que eu creio que seja importante e também um assunto que está em alta nos dias de hoje para quem acompanha a novela Gênesis, que é a questão de promessas, né? Então, nós vamos estar falando hoje sobre as promessas de Deus e o texto que nós vamos usar como base para esse tema seria o de 1 João, capítulo 2, versículo 25, que vai dizer o seguinte: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pois bem, a Bíblia ela retrata ou ela traz todo o tempo um assunto relacionado sempre a promessas, né? Como eu falei na novela Gênesis, a qual eu creio que muitos têm assistido, é, se fala muito da promessa, numa questão de promessa de um filho, por exemplo, que é o assunto que está em alta. Mas Deus ele tem uma promessa, ele com certeza prometeu para cada um de nós algo, ele prometeu para o seu povo a vida eterna, né? Aqui já o versículo que nós já lemos, ele já trouxe o assunto principal, né? O que seria, né? O tema ali, o que está dentro do tema, na verdade, que seria a questão da promessa, né? Que é a de vida eterna. Mas é sempre bom estudarmos um pouco acerca do que seria essa promessa, né? Então, o cumprimento da promessa que Deus ele fez ao povo de Israel, no caso, estava condicionado lá na época à obediência, a questão de obediência, né? E, no caso, a obediência aos mandamentos. Foi um pouco do que nós falamos na semana passada, só que depois a lição ela chega a levar para um lado onde que vai falar sobre a graça de Deus, que é o favor imerecido, né? Nessa questão da promessa também tem um pouco desse favor imerecido, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente na nossa lição. Mas é importante nós vermos justamente isso aqui, ó, a promessa, aquilo que Deus prometeu que ele iria cumprir, que ele iria fazer, é, era condicionado à obediência aos mandamentos, ou seja, aquele que andasse em obediência, seguindo os mandamentos ali, ele receberia essa promessa, né? Então nós podemos ver que também no Novo Testamento, quando se traz, né, podemos dizer que é a nova aliança, vem se basear justamente na questão da graça, que foi que nós falamos, né, conversamos um pouquinho na semana passada, e também nós podemos ver que nessa nova aliança fica uma questão muito mais clara de que demonstra, né, ou mostra melhor, ao homem a questão que ele é pecador, mas justamente vem também essa nova aliança trazendo a liberdade, né, libertando verdadeiramente o povo do pecado e mostrando também, né, que esse favor imerecido ele vem trazer, ele concede a cada um de nós o dom da vida eterna que vem por intermédio de Jesus Cristo. Então, por isso que eu falo que a nova aliança, né, o Novo Testamento, ele vem sendo baseado na graça de Deus. Ou seja, aonde que as promessas elas vão realmente se cumprir, onde que Jesus Cristo ele fala que ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Nós podemos ver isso o tempo todo no Novo Testamento, que Jesus ele veio pregar sobre a vida e realmente a vida eterna, não essa vida passageira. Nós podemos ver também a questão quando se fala de promessas, justamente o juramento que Deus faz, né? Os juramentos por homens, nós, né? Ele tem a propensão a ser rompido, a ser quebrado. O homem ele pode jurar, mas ele pode mentir também, né? Então ele pode não cumprir o juramento que ele faz. Mas uma questão interessante, importante, é nós observarmos que Deus ele não mente, ele não quebra seu juramento, ele não vai acabar com a questão da promessa, né? Se nós deslizarmos numa questão, cairmos no pecado, ele não vai limitar o poder da graça sobre a nossa vida, né? Ou seja, ele tem um real compromisso com a gente. Já o homem, né, em si, ele não tem esse real compromisso um com o outro, né? Então, o Senhor, um texto interessante que nós vamos ler em Hebreus, ele vai mostrar que Deus, né, o nosso Senhor,
ele quando não pôde, ele olhava para a terra, ele não via quem pudesse ele jurar pela vida daquela pessoa que ele iria cumprir as promessas, ele jurou a si mesmo, né? Então nós vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, que vai falar um pouquinho sobre essa questão aqui. E o texto ele diz assim: "Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo." Ou seja, ele prometeu que iria cumprir, né, a questão lá para Abraão. Não vou falar muita coisa, porque senão quem está assistindo a novela e que não conhece a história é, vai perder aí, né, todo o charme da novela. Mas Deus fez uma promessa a Abraão e ele cumpriu. E na hora de cumprir, dele jurar, ele olhou e não viu quem fosse superior, quem pudesse confiar 100%, justamente porque os homens eram falhos, são falhos. Ele jurou por si mesmo. Então, ele é maior do que tudo, ele é maior do que todas as coisas, não há nada superior a Deus, né? Então, ele também não tem nada que possa fazer com que os juramentos não sejam cumpridos, né? Ele jurou ao seu próprio nome, honrando o seu próprio nome, e ele mesmo vai fazer cumprir todos os juramentos, assim como ele fez na vida de tantos servos que nós podemos ver na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, ele também vai fazer, ele vai cumprir todas as promessas que ele jurou na nossa vida, né? Também eu posso dizer que os juramentos do Senhor eles são irrevogáveis, né? A verdade seria essa, seriam eles são eternos e irrevogáveis, ou seja, não tem como mudar isso daí, porque Deus ele não é um Deus que mente. É um texto também que depois os irmãos podem estar lendo em Hebreus capítulo 6, versículo 18, né? Deus, nós podemos ver que ele é um Deus que cumpre, né, ele é fiel cumpridor, ele cumpre todas as suas promessas, né? Vamos ler também um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim: "Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo." Né? Então, se nós humanos aqui, os seres humanos, somos falhos e infiéis, Deus ele não é infiel, ele se mantém fiel, se mantém justo. Então, aquilo que ele prometeu para o seu povo, ele vai cumprir, né? As bênçãos que ele prometeu para cada um de nós, para o seu povo, povo de propriedade exclusiva, ele vai cumprir. Também, né, nós podemos ver nesse texto de Timóteo que você e eu podemos confiar nele, né? Porque, como o texto falou, né, que nós somos infiéis, mas ele se permanece fiel. Então, não importa a situação que estejamos passando, não importa o pecado que nós venhamos cometer, se Deus ele prometeu algo, é porque ele vai cumprir, justamente pela questão da graça, né? O favor imerecido. É por isso que eu estou falando sempre da lição, falo um pouco da lição da semana passada, porque nós falamos sobre graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos nada disso, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus ele nos ama e ele entrega dia após dia bênçãos sobre a nossa vida. As promessas de que ele vai fazer uma mulher estéril gerar filhos, ou se ele vai curar. Existem infinitas promessas aí. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, como o texto de Timóteo falou, que nós somos infiéis, nós somos falhos, mas ele não falha, ele não é um Deus que mente, como falou também em Hebreus. Ele não é um Deus que mente, e nele nós podemos confiar naquilo que ele prometeu que ele vai fazer. Também Deus firmando essa questão de que Deus ele cumpre suas promessas, ele é um Deus imutável, ou seja, ele não muda, né? Esse é um atributo divino, né? A questão de ser um Deus imutável, e ele definitivamente é imutável, né? Podemos dizer que ele não muda na sua essência, ele não é condicional, né? Se desviou, deslizou um pouco, ele já não vai mais cumprir as promessas, mas se você se manteve no caminho, ele vai cumprir as promessas. Não é nessa questão. Vamos estar lendo um texto de Malaquias 3,6 que vai dizer o seguinte: "Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filho de Jacó, não sois consumidos."
Ou seja, se nós estamos vivos, é justamente pela graça de Deus, por ele ser um Deus imutável, né? Ele não muda, a sua essência não muda, o poder dele é grandioso, foi, é e será grandioso. O que ele prometeu no passado, ele mantém essa promessa no presente, e também ele vai manter para as próximas gerações. Então, Deus ele não muda, né? Essa questão dele, tem gente que acha que é condicional a situação. Se você se mantém firme nos caminhos, ele vai abençoar, mas se você deslizou um pouquinho, ele já não vai abençoar. Não é isso que a Bíblia traz para cada um de nós. A Bíblia fala justamente que ele é um Deus que não muda, né? Então, nós podemos ver que Deus é um Deus imutável. Também podemos falar que as promessas elas são destinadas a pessoas, né? E eu tenho aqui três características que para quem são essas promessas, né? Aos que creem, aos que obedecem e aos que perseveram. Então, são três classificações aqui, ó. As promessas que Deus tem são para aqueles que creem no poder dele, aqueles que creem nele, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que são seguidores, e também, né, aqueles que vivem de acordo com a tua palavra, e também aqueles que perseveram. Não importa a situação que esteja passando, não importa, talvez se está difícil no momento de tribulação, mas Deus, ele demonstra justamente isso daí, que ele, como ele não muda, mas ele quer ver o esforço da nossa parte. Então, ele, essas promessas vêm também para aqueles que perseveram, né? Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, o caso de uma mulher na Bíblia que perseverou, e teve sua bênção. Foi, por exemplo, a questão de, de Isabel. Eu vou falar aqui de Isabel, né, que ela engravidou depois de ter foi prometido, né, ao marido dela, que era Zacarias, um filho, né, e esse filho ele seria grande aos olhos do Senhor, né? Então Isabel era mãe de João Batista. Então é uma promessa, né, e Deus cumpriu. Uma outra situação também seria de Rebeca, que não podia ter filhos, né? E Isaac ele orou, né, para que Deus ele viesse, intercedesse em favor da esposa, e assim Rebeca deu à luz, né, perdão, aos gêmeos Esaú e Jacó. Então são dois exemplos bíblicos onde que nós estamos falando da questão de gravidez, mas existem infinitas formas aonde que Deus ele opera a maravilha, ele promete, ele cumpre. Creio que talvez a quem esteja assistindo esse vídeo, em algum momento Deus prometeu alguma coisa e Deus cumpriu, ou está vendo cumprir as coisas, porque, como eu falei, Deus ele não muda, ele não mente, ele não é falho, ele é fiel. Então, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? Então, são aqui, eu citei dois exemplos aqui que servem para nos encorajar e esperar, né, ser paciente, esperar com que Deus venha fazer o melhor sobre a nossa vida, né? Esperar pacientemente, né, confiando, perseverando de que Deus vai operar a obra que vai ser boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Então, queridos, encerramos mais uma lição aqui falando um pouquinho sobre as promessas, né? Sobre o assunto de promessas. Falei de alguns exemplos aqui onde que Deus prometeu e cumpriu. E eu gostaria de firmar aqui nesse final de lição de que os juramentos do Senhor eles são eternos, né? Nós precisamos esperar com paciência para que, confiando sempre no Senhor, que Ele vai fazer cumprir todas as promessas. Eu não sei o que Deus prometeu para a sua vida, eu não sei aquilo que Deus tem de plano para a sua vida, mas uma coisa é certa de que Ele vai cumprir. As bênçãos do Senhor, elas seguem, né, vão seguir sobre a nossa vida justamente por causa da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida. Então, se você hoje está de pé, porque Deus prometeu que você tivesse vida, tivesse saúde, e se existe algo que Deus ele te prometeu em secreto, confie no Senhor, que pode demorar 10 anos, 15, 20 anos, mas Deus ele vai cumprir, ok? Vamos estar orando para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas promessas, pelo teu cuidado,
pelo teu favor sobre a nossa vida, e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pela graça do Senhor, pelas misericórdias, como o texto que nós lemos aqui, pelo Senhor não mudar, e é por isso que nós não somos consumidos. Nós te louvamos por tudo e pedimos, Deus, que as tuas promessas elas sejam realizadas para a honra e glória do teu santo nome, não para vangloriarmos a cada um de nós, mas sim para exaltar o teu nome. E assim, Deus, que a cada um que esteja assistindo nesse momento possa ter sua fé renovada, revigorada, e também passe a crer que o Senhor tem grandes planos e projetos para cada um deles, para cada um de nós, e que nós possamos crer também que a promessa da vida eterna, que é o assunto principal dessa lição, ela venha, Deus, sobre a nossa vida. E aquele que está assistindo nesse momento, que ainda não se entregou ao Senhor, que ainda não se rendeu diante de Ti, que entenda que essa é uma oportunidade de se prostrar diante do Senhor, porque, como nós falamos aqui, Ele prometeu a vida eterna, prometeu a vida em abundância, e assim, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar fazendo morada sobre a vida de cada um, em cada coração, que os corações possam abrir as portas para que Jesus Cristo venha fazer morada, Deus. E assim, Deus, eu creio que o Senhor já está operando nesse momento essa obra, essa maravilha. O Senhor está abençoando vidas, o Senhor está encontrando corações para fazer morada. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, encerramos mais uma lição. Espero que tenha sido um assunto importante e interessante para você, e que a sua semana ela seja repleta de bênçãos, de vitória, que Deus esteja na tua vida em todo momento, que você também possa enxergar a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, também de assistir nossas outras EBDs, caso você perdeu alguma aula, e também nosso culto presencial todo domingo às 18 horas, pelo menos nesse tempo de pandemia. Então eu desejo que você fique com Deus, queridos, e até a próxima.